Os irmãos já podem abrir no livro de Jó e as crianças podem ir. Meus irmãos, não vai ser uma série essa daqui. Eu mencionei para os irmãos que depois da exposição da Epístola aos Gálatas, nós iríamos fazer a exposição do livro de Jonas. E vai ser assim. Para iniciar uma exposição, demanda muito tempo, meus irmãos, de um estudo inicial. Tem que conhecer muito do livro antes mesmo de começar a exposição. Então, a ideia é que antes de uma nova exposição, é necessário algumas pregações soltas, digamos assim, sem serem sequenciais, para dar tempo a estudar a série seguinte. Então, assim, vai ser com Jó. Jó é o meio tempo entre Gálatas e Jonas. Havia muito tempo já que eu queria pregar no livro de Jó. Eu já fiz menção várias vezes aos irmãos aqui sobre esse personagem, sobre a história, sobre algumas características que nós, com a graça de Deus, vamos aprofundar um pouco mais. Então, quando eu esbocei esse sermão, já faz alguns meses, foi no dia 30 de agosto de 2017. Foi um esboço que eu fiz para pregar em Flores. E foi uma daquelas vezes que eu senti no coração que não era para pregar essa mensagem, e eu mudei de mensagem, acho que um dia antes, e guardei aquela pesquisa que eu fiz, né? Então, Deus trouxe ao meu coração, à minha mente, e a oportunidade para pregar. Então, eu tive que refazer algumas coisas, os estudos evoluem, o aprofundamento também, e aquilo que seria uma mensagem se transformou em duas, o que foi em duas se transformou em três, eu acho que vai ser 4. Acho que nós vamos meditar em 4 mensagens. Certeza serão 2. Mas à medida que os estudos forem aprofundados, podem chegar em 3 mensagens. Então, o tema será esse: a soberania de Deus no sofrimento. É um tema que eu sou extremamente apaixonado, esses 2 temas, o sofrimento e a soberania de Deus. Os pontos que nós veremos, meus irmãos, são os seguintes, debaixo desse tema maior: a soberania de Deus no sofrimento. Primeiro ponto: o sofrimento não é racional, é o que nós vamos meditar hoje. Segundo ponto: o sofrimento insulta a nossa fé. Terceiro ponto: o verdadeiro consolo no sofrimento, nós veremos qual é. E por fim, se assim Deus quiser, Deus é o Senhor do sofrimento e da vida. Nós iremos meditar esses 4 pontos. Hoje nós veremos o primeiro. E é importante que os irmãos prestem muita atenção mesmo nas palavras que serão ditas, porque muito provavelmente os irmãos esquecerão quando o sofrimento chegar. É de extrema importância os irmãos guardarem no coração as 7 chaves, essas palavras, esses ensinos, esses consolos, essa esperança. Porque quando o sofrimento rasgar as portas do nosso ser, com muita facilidade nós esquecemos, meus irmãos. Quando a dor apertar, quando as lágrimas começarem a correr, quando a agonia gritar nos nossos ouvidos, a primeira coisa que nós deixamos de lado é a esperança e a visão do consolo. Isso é muito característico no sofrimento. Então, é importante que os irmãos atentem, é importante que os irmãos escutem novamente esse sermão, é importante que os irmãos leiam Jó, para essas palavras ficarem mais firmadas. Porque o segundo ponto é muito característico. O sofrimento, ele insulta a nossa fé. Ele questiona a nossa esperança. Ele joga areia na nossa fé. Ele joga entulhos.
É isso que o sofrimento faz, dentre muitas coisas. Então, vamos conhecer um pouquinho da estrutura do livro de Jó, vamos conhecer um pouquinho da história do livro de Jó. Sem sombra de dúvidas, é a história mais antiga que nós temos acesso. O livro de Jó, ele carrega o nome do seu personagem principal, Jó. Embora não seja definitivo, é muito difícil encontrar literatura e material para estudar com mais profundidade a história de Jó, o tempo em que Jó viveu e que ele foi escrito. Possivelmente o nome Jó significa onde está o meu pai? É um questionamento, uma pergunta. Fora do livro de Jó, esse personagem ele é citado apenas em 2 livros. Ezequiel, apenas no capítulo 14, e Tiago, no capítulo 5, que faz menção àquilo que nós mais conhecemos de Jó, a paciência de Jó. E se os irmãos lerem o livro de Jó, os irmãos talvez não consigam entender o que Tiago quis dizer sobre a paciência de Jó, porque os irmãos verão queixas e lamentos extremamente profundos de Jó. E o que é mais impressionante é porque a palavra de Deus diz que em tudo isso ele não pecou. E é um ensino para nós como nós nos portar no sofrimento. Embora haja muita discussão sobre o tema ou o tempo dos acontecimentos de Jó, muito provavelmente o livro ele foi escrito num tempo depois dos seus acontecimentos. Pela estrutura dele, pela linguagem que ele usa, muito intelectual, alguns consideram, e ele tem o gênero literário dele é de sabedoria em poesia, né? Alguns consideram que os seus autores, ou o seu autor, pode ter sido 2. Ou Moisés, que viveu em 1500 anos antes de Cristo, por causa da sua estatura intelectual. Então, esses 2 personagens poderiam ter escrito. Ou Salomão, que viveu em 970 antes de Cristo. Alguns estudiosos consideram que essa história ela foi transmitida via oral. Então, era transmitido geração e geração, e quando chegaram nesses possíveis autores, ou Moisés ou Salomão, eles então escreveram. Provavelmente o tempo em que o livro de Jó faz referência é antes de Abraão. Abraão viveu entre 2000 e 1800 anos antes de Cristo. Muito provavelmente o tempo de Jó foi 2500 anos antes de Cristo. É uma era entre a pré-patriarcal e a era patriarcal. A linguagem que ele usa é uma linguagem patriarcal. Você vê logo no capítulo 1, ele toma a frente da sua família e ele é uma figura proeminente diante de todo o Oriente ali. Embora nos falte informações, meus irmãos, para colocar luz assim nesses questionamentos, um fato é muito claro na igreja cristã. Jó é um relato histórico. Isso é indiscutível diante dos estudiosos conservadores, ortodoxos. É indiscutível. Jó é um livro histórico, ou seja, os relatos que nós temos aqui realmente aconteceu. Nós podemos não ter acesso definitivo ao tempo em que eles aconteceram, nós podemos não ter certeza de quem o escreveu, mas isso é completamente insignificante para a história que ele traz, para um ensino que ele traz. A estrutura pode ser esboçada de inúmeras formas. Tem um autor que eu gosto muito, Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, que já está com o Senhor.
ele estruturou o livro de Jó em apenas 3 partes, de forma bem sintética. Ele faz um esboço maior. A tragédia de Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2, aquilo que foi lido aqui na liturgia no capítulo 1, é repetido a parte do teste no capítulo 2, ou seja, ali é outro teste, no capítulo 2. No capítulo 3 até o capítulo 42, no versículo 6, nós vemos o trauma de Jó. E nós vemos todo o trauma ali sendo detalhado através das conversas com seus amigos. Nós temos um narrador que conta inicialmente, e durante algumas partes ele aparece, mas quem inicia o livro é um narrador. Então nós temos ali um narrador, nós temos os 3 amigos de Jó, Elifaz, Zofar, Bildade, e temos um jovem que aparece depois, em que espera todos falarem, e por ele ser jovem, ele não toma a frente, e ele deixa isso muito claro, e ele parece ser o mais sensato, né? Eliú. Nós temos aí a mulher de Jó, que fala uma única vez, mas é citado umas 4 vezes durante o livro, e nós temos Deus também falando. É muito característico, meus irmãos, a fala da mulher de Jó. E o fato dela falar apenas uma vez o livro e o que ela fala. Nós vamos meditar sobre isso. E por último, versículo 7 ao versículo 17, do último capítulo, do capítulo 42, nós vemos o triunfo de Jó. Então, se os irmãos perceberem, os irmãos vão ver a tragédia de Jó nos primeiros capítulos. Os irmãos vão ver do capítulo 3 até a metade, quase a metade do capítulo 42, ou seja, o último capítulo, o trauma de Jó, não é pouco. E o relato do triunfo nos 10 versículos finais do livro. Então, meus irmãos, vamos ao drama de Jó, entender um pouco mais sobre esse personagem aqui. Jó talvez tinha 70 anos quando essa tragédia, essa história começou. Isso é derivado especialmente de um estudo feito do capítulo 15, do versículo 10. E depois de tudo ter acabado, ele viveu possivelmente aí mais 140 anos, lá no capítulo 42. No finalzinho nós temos acesso a isso. E a luta de Jó durante todo esse drama que o livro aponta é para responder uma pergunta. Por quê? Essa é a pergunta que ecoa durante todo o livro. Por quê? Por quê? Essa é a pergunta que nós ouvimos ecoar. E essa é a pergunta que geralmente nós fazemos. Por quê? E aí, meus irmãos, esse é um fato impossível de escapar a nossa atenção e a nossa meditação. No sofrimento, os questionamentos sempre aparecem. Tanto por quem sofre, como por aqueles que apenas assistem os que estão sofrendo. Sempre os questionamentos aparecem. Vou dar alguns números aqui para os irmãos terem acesso à grandiosidade disso diante desse tema do sofrimento aqui. No livro de Jó, nos 42 capítulos, nós temos 1070 versículos. Nesses 1070 versículos do livro de Jó, nós encontramos 564 questionamentos em 258 versículos. Desses 564 questionamentos, 254 são questionamentos feitos por Jó em 118 versículos. E quase a totalidade desses questionamentos são aquelas perguntas retóricas. Abra aí em Jó capítulo 2, vamos ver alguns exemplos desses questionamentos. São perguntas que não necessariamente devem ser respondidas ou precisam ser respondidas. Capítulo 2, versículo
10, quando ele responde à sua mulher, sua esposa. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido, olha o questionamento, o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Precisa de resposta essa pergunta. A resposta é evidente. Capítulo 3, versículo 11. Aqui Jó já começa a expressar as auguras da sua dor. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Capítulo 6, versículo 11. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Então os irmãos observam que o que nós vemos aqui é por quê? Por quê? Por quê? E isso se repete ao longo de todo o livro em formas diferentes. Essas perguntas, meus irmãos, elas não esperam realmente, parece não esperar realmente respostas, mas é uma forma de Jó enfatizar a sua dor, a sua agonia, o seu desespero. É uma tentativa de buscar entender. Entenda que a cada medida que essas perguntas são feitas, é como se aquele que as faz consulta o seu coração, consulta a sua vida, e é isso que ele vai fazer durante os momentos de réplica aos amigos dele. Aqueles que vão oferecer algum tipo de consolo, que não consola, e em suas réplicas, ele consulta a sua vida e oferece provas. E essas provas deixam ainda mais gritantes essa pergunta: por que se eu não vejo motivos? O porquê é uma tentativa de buscar entender o motivo. Por que eu sofro? Por quê? Esse é o questionamento que fica durante todo o livro. O fato é, meus irmãos, que quando nós estamos passando por momentos como esses, mesmo que em níveis diferentes, nós não precisamos passar por sofrimentos no mesmo nível de Jó, sempre nós construímos questionamentos. Sempre nós perguntamos a um interlocutor imaginário, sempre nós levamos os nossos questionamentos a Deus, sempre nós perguntamos ao próximo, embora você saiba que o próximo não tem a resposta, sempre nós questionamos. Contudo, meus irmãos, e isso nós devemos aprender logo cedo, o mais cedo possível. Nós não devemos colocar nosso alívio nas possíveis respostas que nós possamos obter. A resposta não aliviará a nossa dor. As respostas que nós pensamos obter, elas não aliviarão os nossos sofrimentos. E é isso que é mais intrigante no livro de Jó. O livro de Jó termina e ele nunca recebeu a resposta. O livro não dá resposta a Jó. Nem Deus responde ao questionamento de Jó. E isso é o mais intrigante do livro, meus irmãos. As respostas de Jó, elas não são respondidas. Mesmo quando Deus fala. Parte final do livro lá. Então, qual é o tema central do livro aqui? Embora o tema do sofrimento esteja presente, isso é um fato, é impossível de desejar ser tão descolado teologicamente, dizer, não, o sofrimento não está presente. O tema está presente, isso é muito claro, mas o tema central do livro não é o sofrimento, mas aquilo que Jó aprende com o sofrimento. E nós só vemos isso
do capítulo 39 em diante. O que é que ele aprende? A soberania de Deus é incompreensível. A soberania de Deus é inescrutável, é impossível conhecê-la. E nisso nós devemos descansar. É isso que Jó aprende. Então vamos começar o nosso ponto em si. E é muito importante a gente compreender essa característica do sofrimento. O sofrimento não é racional. Os nossos questionamentos não serão respondidos a contento. Nós não entenderemos todos os meandros das nossas dores. Nós não conseguiremos esquadrinhar todas as lágrimas que caem dos nossos olhos. Nós não conseguiremos. Pastor Cleito, esses dias, postou num grupo de WhatsApp da Igreja Batista Parquelândia um pequeno trecho de alguém falando para uma princesa, e eu achei extremamente interessante. Alguém falou para a princesa o seguinte: viver é sofrer, Vossa Alteza. Quem disser o contrário estará querendo vender alguma coisa. Por quê? Porque viver é sofrer. Quem é Jó, meus irmãos? Vamos ler mais uma vez uma parte do capítulo número 1, para nós vermos aqui quem é Jó. Fica com esse tema na cabeça: o sofrimento não é racional. Porque quando eu acabar de pregar esse ponto, você vai ver que não entendeu nada sobre as razões do sofrimento. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aqui os irmãos percebem que existe um narrador falando, né? Porque em diversos momentos os irmãos vão perceber os amigos falando, Jó falando e Deus falando. Cujo nome era Jó. Ele começa a descrever logo no primeiro versículo: homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos os do Oriente. Esse maior aqui faz referência à sua riqueza. Era o mais rico de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, irmãos, percebam a harmonia do lar. As casas uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Os irmãos percebem aqui o discipulado, a instrução que Jó tinha para com os filhos. Levantava-se de madrugada, aqui fazendo referência a Jó, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Tinham quantos filhos? 7 mais 3, 10. Pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Esse é Jó. O livro é aberto mostrando Jó. A integridade de Jó, a retidão de Jó, o temor de Jó. Mas não agora dando ouvidos a um narrador. O que Deus fala de Jó? Capítulo 1, versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Irmãos, é interessante que o Senhor pergunte se Satanás reconheceu características boas e louváveis. Se Deus pergunte a Satanás se ele reconheceu características boas e louváveis a um ser que não é bom. A um ser que ama o mal e a perversidade.
Diz assim: observastes o meu servo, Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É muito interessante essa característica de se desviar do mal, porque no capítulo 29 de Jó, quando você lê, se você lê, você vai ver como Jó mostrava que conhecia os caminhos da maldade. Essa é a ideia de se desviar do mal. Ele sabe os caminhos pelos quais não deve andar. Ele conhece as palavras que não deve proferir, os pensamentos que devem jogar fora. Ele se desvia do mal. No capítulo 29 ele vai mostrar como ele fazia isso, e ele vai tentar mostrar isso oferecendo provas de que ele não entende por que sofre. Homem íntegro que se desvia do mal. Deus está falando aqui, meus irmãos. Eu fico pensando como Deus me descreveria. Como seria? Como Deus descreveria você? Como? Para Satanás, porque Satanás, claro que é um romance ali, né? Mas esse irmão lembra do Auto da Compadecida? Quando tentam se defender ali, aí o capeta, ele? Não, ele isso, ele aquilo outro. O que Satanás faz aqui? Satanás não questiona as qualidades de Jó. Não. Satanás faz outra coisa. Satanás insulta Deus. É isso que ele faz. Mas Jó não. Ele não questiona a integridade de Jó. Ele questiona a integridade de Deus, Satanás. Continuar. Capítulo 2, versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás, é a segunda vez já: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto. E ele repete, né? Temente a Deus e que se desvia do mal. E aquele acrescenta algo que traz muita luz ao nosso ponto: o sofrimento não é racional. Ele conserva a sua integridade. Por que Deus está falando isso? Diante da primeira leva de testes. Tudo acabou. Os seus bens e a sua família. Só ficou-lhe quem na sua família? A mulher. Era melhor não ter ficado, mas ficou. Só ficou a mulher. E diante dessa primeira leva de atrocidade, ele ainda conserva a integridade. E Satanás não questiona a integridade que ele ainda conserva. Importante entender isso. Meus irmãos, essas implicações que eu faço observando alguns pontos, os irmãos já percebem como os irmãos podem responder outra pergunta que eu não vou fazer tão enfaticamente. Como eu passo pelo sofrimento? Jó, ele levanta um questionamento, o porquê, mas a sua história nos ensina como, mesmo que não seja levantado esse questionamento aqui, como nós passamos pelo sofrimento. Tem um livro do pastor Daniel Santos, é uma nova modalidade de comentários que a editora Cultura Cristã, eu acho que vai começar a publicar, se eu não me engano, esse é o primeiro. É um pastor presbiteriano, professor da Universidade Mackenzie, em São Paulo, e o comentário dele é muito interativo, é cheio de perguntas, tem dinâmicas para grupos, tem jogos de dinâmica, extremamente interessante. O nome do livro é o seguinte: Integridade acima de tudo. Sensacional. Ele está falando de Jó. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Não tinha motivo para isso. Percebe? Não tinha motivos para testar Jó. Não tinha. Não tinha motivo para inferir sofrimento em Jó.
Meus irmãos, entenda, nenhum outro personagem na Bíblia é descrito como Jó foi descrito aqui nesse livro. Nenhum outro. Com toda a reunião dessas qualidades, desses atributos, dessas características. A causa do sofrimento de Jó é muito clara. Por que Jó sofre? Porque ele é justo. Essa é a causa do sofrimento de Jó. Como você entende isso? Como nós conseguimos conceber isso? Jó sofre porque é íntegro e reto. É interessante que os versículos 2 a 6 do capítulo 1, eles parecem fornecer os traços da integridade de Jó. O fato de Jó ter muitas pessoas ao seu serviço e como ele os tratava. O fato de Jó ter um cuidado com a harmonia do lar, com a santificação do seu lar, com a instrução. O fato de Jó ter cuidado para não levantar a ira de Deus contra ele, fazendo aquilo que era prescrito, os seus sacrifícios. Como explicar o sofrimento de Jó, meus irmãos? Nós vemos aqui quem é Jó. Como nós podemos explicar esse sofrimento? E ainda mais intrigante é que Deus faz questão de nos dar mais informações. Informações essas que, entenda, Jó não teve acesso. Isso que nós conhecemos agora, e com certeza Jó agora sabe, em vida Jó não teve acesso. Nós estamos lendo aqui de cima, meus irmãos. Imaginem que nós estamos lá no alto. E lá do alto nós estamos vendo tudo, desde a reunião desses seres celestiais com Deus, até a vida de Jó. E nós temos acesso a informações que Jó nunca teve, passando por todo o sofrimento que ele passou. Informações de que o sofrimento de Jó foi resultado da resposta de Deus ao insulto de Satanás, à honestidade de Deus como governador do mundo. O ponto de Satanás é o seguinte: o ponto de Satanás é que Jó só o adorava, que as criaturas só eram obedientes a ele, porque Deus conferia bênçãos às suas criaturas. E por isso eles adoravam. Então percebe que e aí é importante você entender isso, a proposta de testar Jó não veio de Deus, veio de Satanás. E quando Satanás insulta, ele não insulta Jó, ele insulta a Deus. Satanás é Satanás mesmo, não é não? Ele insulta a Deus. Deus é o seguinte, Deus: o Senhor está sendo desonesto. Porque tu dá e eles adoram. E eles sabem que quanto mais obedecem, mais o Senhor vai dar. Então o Senhor está ensinando um tipo de teologia para eles, uma teologia retributiva, em que eles fazem para receber. Vamos ver isso no versículo 9, do capítulo 1. Versículo 9, 10 e 11. Diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor, quando o Senhor questiona se ele viu, né? O íntegro Jó. Porventura, Jó debalde teme a Deus? Jó realmente, profundamente teme a Deus? Acaso, olha aí, acaso não o cercaste com sebe? A ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Aí ele diz: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. O temor dele é por interesse, e tu alimentastes isto, diz Satanás a Deus. Olha o capítulo 2, versículo 4. Deus então diz: vai, só não toque-lhe a vida, mas tira tudo que ele tem, diz a Satanás. E aí vem a atrocidade que foi lida aqui na liturgia, um atrás do outro. Os irmãos conseguem se colocar nesse lugar? Mal acabava de falar, vinha outro.
Mal acabava de falar, vinha outro e descrevia a desgraça, a atrocidade. Mal acabava de falar e vinha outro. Mais do que os seus bens, os seus 10 filhos. Versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor, isso mais uma vez quando o Senhor questiona a Satanás se ele viu o íntegro Jó. E ele diz, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. É porque o Senhor ainda continua poupando-lhe a vida. Deus então disse, vai, só não lhe tira a vida. Úlceras começam a nascer na sua pele. Uma coceira insuportável, ele se coça com cacos, rasgando a sua pele, não sabendo o que é melhor, cessar a coceira, o alívio da coceira, ou a dor em sentir. Jó sofre, meus irmãos, e sofre muito. Não somente perdeu os seus bens, como perdeu a sua família, como perdeu a sua saúde. Então, como compreender todo esse cenário, meus irmãos? Entenda, essas informações que nós temos acesso, Jó não teve. Como nós compreendemos, mesmo com essas informações, como nós compreendemos todo esse cenário? Em um instante Jó gozava de riqueza exorbitante, uma família equilibrada aos pés de Deus, gozava da aprovação do Senhor e da sociedade. E embora nós sabemos a causa, o insulto de Satanás a Deus, Jó nunca soube. E no piscar de olhos, aquele ou aquela que deveria apoiar Jó na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, profere maldições contra ele. Só ficou a esposa de Jó. Jó poderia pensar, agora eu tenho a minha coluna aqui. Pelo menos não estou sozinho. Deus deixou a minha esposa para me dar consolo. Ela só fala uma vez. Olha o versículo 9 do capítulo 2. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Olha, ela era da teologia da prosperidade. O entendimento dela era o quê? Para que continuarás íntegro se não tem mais nada? Aquela que deveria conferir consolo, suporte, apoio. E aí a importância, meus irmãos, de nós cuidarmos da santidade do nosso cônjuge, seja homem ou mulher. Nós precisamos preparar a nossa família para o dia mau. Para que quando um bambear, quando um cair, todos não caiam. Para que os outros ofereçam suporte, para que os outros levante, para que nós tenhamos apoio. O que Jó não teve aqui. Mas pode ser que isso tudo não aconteça, porque a integridade de Jó diz que ele fazia isso. Ele cuidava do seu lar. Ainda conservas a tua integridade? E ela diz, amaldiçoa a Deus e morre. Essa palavra aqui é complicada porque na maioria das vezes que aparece no Antigo Testamento faz referência à bênção. Em Jó mesmo, a maioria das vezes que aparece faz referência à bênção e não à maldição. O ponto é o seguinte, o ponto aqui não é a palavra em si, se a mulher de Jó está falando assim, abençoa a Deus e morre, ou amaldiçoa a Deus e morre. O ponto que a mulher quer dizer é o seguinte, despede a tua fé e morre. Diz tchau a Deus porque Ele te abandonou e morre também, abandonam. Por quê? O que foi que fez isso? O que foi que fez com que a mulher de Jó tivesse esse comportamento, meus irmãos? Entenda, nós precisamos compreender. Vamos tentar entender a dor dessa mulher. Vamos tentar entender a angústia dessa mulher.
Mas será que existe algo plausível, meus irmãos, que nos dê motivo suficiente para abandonar a fé? Será que existe, na mais profunda dor, na mais profunda agonia? O ponto da mulher de Jó aqui é muito claro, ela não entendia. E se ela não entendia, a sua fé não poderia ser sustentada, a sua integridade não poderia ser sustentada, a sua esperança também não poderia ser sustentada. A fé dela pereceu. Jó vai fazer menção lá na frente a ela não fala mais, ela só fala uma vez e o que ela fala é isso. Jó vai fazer menção a ela lá na frente e Jó vai fazer referência a esse distanciamento que não foi provisório. Ele vai dizer, até o meu hálito repulsa a minha mulher. Até o meu hálito não é agradável à mulher. Meus irmãos, para sentir o hálito precisa chegar perto. Tem uns que fede tanto que até de longe a gente sente. Mas a ideia de hálito é que alguém chega perto. Ou seja, ela nem chega perto de mim. Isso. A fé dela caiu. É importante você entender isso. Talvez as pessoas mais próximas de você, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais, podem chegar um dia e estar nessa situação, como a mulher de Jó. E aí? O que você vai fazer para manter a integridade? Como explicar esse sofrimento, meus irmãos? Como compreender o acesso que Deus concedeu a Satanás para Jó? Como compreender isso? Disse o Senhor a Satanás, 1:12, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendes a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, versículo 6. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. O que fica mais impressionante para você aqui são os limites que Deus estabelece. É isso que deve ficar gritante. Não é o acesso, mas os limites. Por quê? Meu servo. É o meu servo. E é importante aqui uma coisa, meus irmãos, antes de nós caminharmos já para o fim. A história de Jó não serve de paradigma para nós. A história de Jó não estabelece um padrão para o sofrimento humano. Não existe um acesso de Satanás a Deus, em que Satanás insulta a Deus referente aos seus santos, para então ser testado. Jó não é o padrão do sofrimento na humanidade. O livro não chega sequer a fazer menção a isso. O sofrimento, meus irmãos, ele não tem paradigmas. O sofrimento não tem um padrão. A forma como chegar um sofrimento à minha vida, à minha casa, à minha família, não quer dizer que vai chegar da mesma forma, na mesma proporção, intensidade, em você, na sua casa e na sua família. Não quer dizer. O sofrimento não tem compromisso com a razão. O sofrimento não tem compromisso com o esboço, com o escopo, com a estrutura. Não tem um padrão para agir na sua vida e na minha. Ele simplesmente acontece. A dor que corrói o meu coração pode apenas fazer cair uma lágrima no rosto de outro. Aquilo que para mim é uma tormenta, para o outro pode ser apenas uma motivação para que ele saia da inércia espiritual. As proporções são completamente diferentes. Os padrões são inexistentes. Nós não conseguimos compreender. O sofrimento não é racional, meus irmãos.
Abra Lucas 22, 42. O sofrimento, meus irmãos, não se limita aos nossos limites racionais para que o entendamos, e nós precisamos compreender isso. O sofrimento não precisa de convites ou desculpa. Por quê? Porque nunca é a pergunta sábia a fazer, embora nós possamos fazer, porque Jó fez centenas de vezes. Entenda, você pode levar os seus questionamentos, os seus porquês a Deus, você pode, mas não coloque na resposta a sua esperança, o seu consolo e o seu alívio. Porque assim como Jó, muito provavelmente, a resposta nunca virá. Como entender essa oração do Senhor Jesus no capítulo 22 de Lucas, no versículo 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Meus irmãos, o Senhor Jesus está orando ao eterno Pai dele, ao eterno Senhor presente da sua vida. Jesus está clamando a comunhão e a união da Trindade Santa, que ele sempre pertenceu. E ele sabe do amor do Pai, ele sabe da graça do Pai, da misericórdia do Pai. Como o Pai não quer? Como? Se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Meus irmãos, entenda aqui. Eu sei quem o Senhor é. O Senhor é todo amor. O Senhor é todo graça. O Senhor é toda misericórdia. Mas o Senhor quer me matar. Faça a tua vontade. Os irmãos entendem essa oração? Eu não entendo essa oração, meus irmãos. Os irmãos compreendem essa dor? Eu não compreendo essa dor. Eu não compreendo esse sofrimento. Versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Lembra de Jó? Lembra de Satanás? Contudo, não toca-lhe a vida. Limites, fôlegos, suspiros. Contudo, poupa-lhe a vida. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Os irmãos entendem esse sofrimento? Eu não entendo esse sofrimento, meus irmãos. Agora, algo aqui, pode voltar para o livro de Jó. Não, volta não, fica aí. Algo no livro de Jó fica extremamente claro para nós. Nós podemos não compreender os porquês, mas Deus nunca abandona os seus. Ele usa meios que muitas vezes nós não compreendemos para nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo e então anunciá-los com mais vida, com mais vigor. Irmãos, uma coisa é você ler determinada passagem das Escrituras, uma coisa é você estudar determinada passagem das Escrituras, outra coisa é você se agarrar a ela. Quando aquilo em que ela faz referência está sendo realidade na sua vida. Quando você precisa exercer experiencialmente o que significa soberania, fé, sofrimento. É muito diferente.
Abra em 1 de Pedro, no capítulo 3, por favor. A partir do versículo 13, 1 de Pedro 3,13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, felizes são. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. É interessante que às vezes esse versículo 15 é citado simplesmente como um versículo apologético, em que eu estudo muito sobre Cristo, eu estudo muitos livros, estudo muita teologia, porque eu preciso estar preparado. O que ele está dizendo é que viva! E quando perguntarem para você como você suportou, esteja preparado para responder à esperança que lhe firmou. Esteja pronto. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo, compre livros, lê, não viva a vida cristã, mas tenha conhecimento e então esteja prontos a responder à esperança. Não! Vivam a esperança em meio à dor, à luta e à perseguição, em meio a sofrimento. E quando questionarem vocês, por que estão de pé, por que não negaram a Cristo, estejam preparados a responder. É isso que ele está dizendo. No sofrimento, a nossa fé é refinada. Nós não compreendemos por que isso, porque Deus, no estalar de dedos, poderia nos fazer completamente iguais a Cristo ainda em vida. Mas Ele não faz. Nós não compreendemos isso. E Paulo nos ensina, meus irmãos, que na dor nós devemos procurar enxergar, não com olhos da carne, mas com olhos da fé. 2 aos Coríntios, capítulo 4. 2 aos Coríntios, capítulo 4. A partir do versículo 17. Paulo nos abre a janela para nós da eternidade aqui. E em meio às agonias e dores, Paulo nos manda olhar para aquilo que nos dá esperança. Ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glórias. Sofrereis como o vosso Redentor sofreu. Serás parecido com Ele. Serás santo como Ele é. Entende? O nosso Rei sofreu. O nosso Senhor foi moído. É um privilégio passar por um pouco sequer do que Ele passou. Nós saberemos mínimo, pequenininho, muito pouco, o que foi sofrer pela fé. Isso é glória, meus irmãos. Isso é graça. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação. Vocês acham que estão sofrendo? Não dá para comparar a glória que receberão. É completamente desproporcional. Como entender isso? Não dá para entender. Versículo 18. Não atentando nós, não firme os seus olhos
não atentando nós nas coisas que se vê, nas coisas que os seus olhos de carne conseguem ver, mas nas que se não vê, naquilo que vocês não conseguem ver, mas vocês sabem que existem. Porque as que se veem são temporais. E ele faz referência, meus irmãos, às tribulações. São temporais. E as que se não veem são eternas. Incomparável glória. Então, meus irmãos, quem disse que entender o sofrimento o torna mais suportável? Quem disse? Jó aprendeu isso no final do livro. Ele não entendeu, mas descansou. Nós veremos como a dor de Jó cessou, sem Deus lhe tirar o sofrimento, no domingo que vem, se Deus o permitir. Nós fomos chamados a confiar, não a compreender todos os pontos e vírgulas da nossa dor. Matthew Henry, um puritano comentarista do século XVII, falando sobre o ser de Deus, ele disse: a presença do Senhor é infinita, seu brilho insuportável, sua majestade terrível, seu domínio ilimitado, sua soberania incontestável. No último livro que nós temos acesso, que conta o enredo final da nossa história, o livro de Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 16, ele diz sobre o nosso Senhor: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós não entendemos, mas nós confiamos. Nós confiamos. Nós descansamos chorando. Nós descansamos. Nós descansamos gemendo, mas nós descansamos. Nós repousamos sobre Ele a nossa cabeça, porque nós sabemos quem é o nosso Senhor. Mesmo não compreendendo nada, nós seguimos em fé. Que o Senhor nos conceda a graça, a misericórdia. Que o Senhor nos conceda cada vez mais da sua bondade. Se for da sua graça, não removendo de nós o sofrimento, mas firmando a nossa fé e a nossa esperança em meio ao sofrimento. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, o Senhor é o Senhor das nossas vidas, ó Deus, o soberano sobre nós, o sustentador de tudo que existe. No Senhor nós repousamos a nossa vida, Deus, suplicando ao Senhor, Deus, agora, onde possivelmente muitos de nós não estão passando por dores, por sofrimentos profundos, que o Senhor desde já firme a tua soberania no nosso coração, na nossa consciência, para que quando o dia mau chegar, nós saibamos responder, mantendo, assim como Jó, a nossa integridade e temor no Senhor, Deus. Que nós possamos aprender como passar pelo dia mau, e ser guardados pelo Senhor, para a glória do teu nome, para a exaltação do nosso Cristo, para a edificação do teu reino, Deus. Amém.